fala que tem uma pessoa da classe master aí, da pastora. Não, o William mandou avisar que a classe master está lá com a pastora, tá? Bom, boa noite, meus irmãos. Uma honra estar aqui trazendo a mensagem de hoje. Creio que Deus tem grandes coisas para nós. E eu estava ali no louvor ali. Realmente foi um momento muito forte que Deus fez. No momento do louvor, eu sentia gotas caindo sobre mim. E eu olhava assim no teto, assim, e não entendia. Até teve um período de incredulidade, porque quando eu cheguei tinha um espacinho meio molhado. Só que eu olhava assim para minha mão, para minha jaqueta, algum lugar que fosse algo molhado. Não. O Espírito Santo realmente estava ministrando algo essa noite. Cada um tem um chamado, tem um direcionamento. Cada um prega, né, aquilo que foi chamado. E normalmente as palavras que Deus tem dado para a minha vida são de cura e libertação interior. Então, se eu fosse dar um tema para a ministração de hoje, seria sinceridade que nos liberta. Antes de eu entrar na palavra, eu queria fazer uma breve oração e queria convidar você a abrir o coração para aquilo que Deus quer te curar e quer te libertar essa noite. Às vezes a gente tem muitos anos de caminhada e acredita que não precisa mudar mais nada, mas sempre Deus tem algo a mudar. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. A minha oração é simples, Pai. Que primeiramente o Senhor repreenda toda a influência negativa de Satanás sobre este lugar. Senhor, coloca, Senhor, nos ouvidos, Senhor, no coração, Pai, o teu selo, para que nenhuma voz do inferno venha ser audível nesse momento. Que o meu irmão, Senhor, não venha perder a oportunidade, Pai, de se conhecer mais em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura e a libertação. Amém? A gente vai para o livro de João, capítulo 5, do 1 ao 16. Enquanto vocês abrem, eu vou dar uma introdução sobre libertação. A gente aceita Jesus e inicia uma caminhada com Jesus. E essa caminhada ela é contínua, é todo dia, ela não para. E o processo de libertação, ele passa por isso também. Às vezes a tua libertação não vai ser num culto, num momento só, mas vai ser um processo que às vezes pode levar anos, dependendo daquilo que te feriu e daquilo que você está preso. Então, nos meus anos de experiência, eu tenho visto que a libertação ela passa por dois processos. Primeiro, a influência demoníaca, que é o que acontece quando muitas vezes algum irmão chega aqui novo na igreja e de acordo com a vida que ele leva, com as situações que ele passa, acaba endemoniando dentro da igreja ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Essa influência, a partir do momento que você aceita Jesus, já era. Jesus repreende Satanás. Ele vai tentar voltar algumas vezes, mas quando o sangue nos purifica, a gente não tem mais influência de Satanás. Ele vai continuar ao derredor, mas ele não vai continuar dentro de você. E o segundo processo, pode sentar, desculpa, perdão. E o segundo processo é restauração do caráter. Eu fazia parte do Ministério de Libertação e uma pastora sempre falava assim para mim: eu prefiro expulsar demônio do que tratar caráter. Porque o demônio, a gente repreende em nome de Jesus e ele sai. Agora, caráter, tratar na vida de uma pessoa, é dolorido. Porque é uma construção que às vezes a pessoa teve durante toda uma vida.
Às vezes, a pessoa cresceu em um ambiente tóxico e aquilo foi distorcendo a sua realidade da identidade de Deus na vida dela. Existem 3 erros que eu tento fazer comigo mesmo. O que eu penso sobre mim, o que o Tiago pensa sobre mim, o que as pessoas pensam sobre o Tiago, e o que Deus pensa sobre mim e o que Ele planejou. A gente precisa fazer essas perguntas internas. A gente precisa questionar como tem sido a nossa vida. Será que quando você pensa sobre você, você tem uma paz dizendo: eu estou bem, estou firme e forte na rocha, eu estou andando, nada pode me parar. E a visão que você tem das pessoas? Não, todo mundo me ama, todo mundo me quer, eu sou querido pelas pessoas. Ou a visão que Deus tem sobre você? Não, Deus está contente. Eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. E às vezes, a gente tem uma visão distorcida das coisas. E é isso que muita gente não é liberta dentro da igreja. Passa anos. Porque entra numa cegueira espiritual, num entendimento errado sobre o ambiente onde eles estão inseridos e também sobre a visão que ela tem sobre os 3 erros. Eu vou ler o capítulo 5 de João. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, e não é te lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já está curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Amém? Eu já vi algumas ministrações sobre o paralítico de Betesda, e algumas não tão favoráveis, né? Com certeza você já deve ter ouvido, porque Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E muitos pregadores olham para esse paralítico e pensam: esse paralítico deveria, dizer sim, quero ser curado. Mas a resposta que aquele paralítico diz é o seguinte: olha, eu até quero, mas não tem ninguém que me jogue naquele tanque de Betesda. Então quando vou outro vem antes do meu lugar. E é engraçado assim, como a gente é muito simplista, principalmente nas coisas de Deus. A gente tenta encontrar motivos rasos para justificar algumas ações negativas nossas. Por que isso? Porque o paralítico, o que ele queria não estava visível. A princípio, se você ler o texto, você identifica o quê? Que ele era um paralítico há 38 anos.
automaticamente o teu consciente, a tua mente, pensa que ele queria ser curado. Era o maior desejo da vida dele, era ser curado. Mas quando ele dá a resposta para Jesus, e isso é bem específico, por isso que está na Bíblia, ele diz assim: Senhor, não tem ninguém que me jogue naquele tanque. A maior dor daquele paralítico não era a paralisia, era não ter ninguém que o ajudasse naquele momento. E assim, a gente se engana às vezes quando chega diante de Deus. Essa tarde eu estava meditando algumas coisas que a gente se engana muito fácil. Às vezes, uma das coisas que eu sempre sondo, eu falo com a Débora, que eu sou muito criterioso no sentido de que, será que eu estou tocando teclado para que as pessoas vejam que eu estou tocando? Será que eu estou tocando teclado porque eu não tenho nada para fazer em casa? Será que realmente eu estou tocando porque eu quero alcançar vidas? A gente precisa se questionar. Porque existem muitos cristãos que acabam caindo nesse comodismo. A igreja vira uma rotina. Você já não tem mais o prazer, mas está na escala. Imagine, vou deixar lá, às vezes até com um bom coração. Não, vou lá tocar porque senão vou deixar alguém na mão. E a gente se baseia naquilo e não tenta entender as razões do nosso coração. Então, quando aquele paralítico ele teve um encontro com Jesus, ele sentiu a liberdade de abrir o coração e expor: Jesus, meu problema não é a paralisia. Meu problema é que quando eu estou sozinho aqui, a água mexe e ninguém me joga lá. Jesus ele diz: levanta, toma teu leite e anda, e cura. Porque Jesus entendeu que existia uma paralisia, precisava ser curada, mas a raiz do problema estava na solidão daquele homem. E você vê que são duas fases. Jesus ele manda, ele cura e sai, e aquele homem não sabe quem que é. Os fariseus vêm confrontar Jesus: quem foi o homem que te curou? Não sei. E olha só, Jesus ele depois encontra esse homem, se apresenta: olha, eu sou Jesus. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ali, eu entendo que foi um refrigério no coração daquele homem. Porque ele não conhecia Jesus, o Jesus amigo. Então, no primeiro momento, ele conhecia o Jesus que cura. Então, assim na nossa vida, a gente tem o primeiro encontro do Jesus que faz, que prospera, o Jesus que liberta. Mas nós não precisamos falar por aí. É muito fácil, hoje em dia, ter algumas dificuldades que eu tenho assim, de entender algumas situações, por exemplo, pessoas, dá uma palavra hoje de Jesus, e a pessoa não tem nada para falar. Imagina, que tipo de relacionamento, cara? A pessoa pode falar nervosa, gaguejando, mas algo eu tenho para falar de Jesus. E aquele homem, quando os fariseus encontram, não sei, só me curaram. E o segundo encontro com Jesus, que foi algo mais profundo, mudou de tal forma que ele fez questão de ir até os fariseus. Ele foi até os fariseus. Falou: vocês perguntaram quem curou? Foi Jesus. Ele deu o testemunho. As nossas orações, elas nos enganam. E é isso que a gente precisa se libertar. Como eu estava falando nessa questão, será que a oportunidade que você quer no ministério, por exemplo, de louvor, é porque você realmente quer servir na obra? Ou porque dentro de você tem algo bem escondido que você não quer pôr para fora? Às vezes, é uma paternidade não resolvida. Cara, como eu falei, eu tenho muitas ministrações sobre cura interior, simplesmente porque eu tive muitas feridas na minha alma. Eu cresci num lar
totalmente destruído. Minha primeira experiência é a minha mãe com 2 anos me dando. Então eu já fui rejeitado no nascimento. Ele já gera uma carga. E depois o casal que me adotou, eles brigavam, eles discutiam. Com 5 anos eles se separaram. Então várias situações foram construindo de forma negativa o meu caráter. E eu não cresci na igreja. Então quando eu cheguei na igreja, eu levei um choque de realidade. E eu criei expectativas de forma errada. Eu convivi com a minha mãe adotiva até os 13 anos. E distante do meu pai. Ela morava em outro país, eu morava com ela. Teve umas situações lá que eu não aguentei e voltei para o Brasil. E aí dos meus 12 até hoje, eu convivo mais com meu pai. E o meu pai é aquele clássico pai, que não dá abraço, tem que trabalhar, cobrança. Então eu cresci nesse meio. E quando eu entrei na igreja, eu tinha um nível de depressão muito alto, forte. Só que eu não sabia que era depressão. Então eu não tinha expectativas, eu não tinha sonhos. Para mim, eu só não tinha a coragem de me matar. Então quando eu entrei na igreja, eu levei um choque. Porque algumas frases são faladas e de maneira correta, só que se a pessoa não tem um entendimento correto, ela vai interpretar de uma forma correta. Bem-vindo à família de Deus. É legal? Só que na minha cabeça, como eu estava com o entendimento errado, família. Agora eu vou ter uma família. Família o quê? Pai e mãe. Então eu comecei a criar uma expectativa na minha liderança. Esse cara vai ser meu pai. Eu descobri alguma coisa, algum dom, eu tinha que mostrar para as pessoas, olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei tocar violão. E coisas, tipo assim, absurdas eu acabei fazendo. No sentido de que eu queria estar no meio de todo mundo. Foi um tempo bom, mas a minha motivação era aparecer. Era ser alguém olhar para mim e dizer assim, nossa, legal você lá, porque eu não tinha recebido isso do meu pai e da minha mãe. E eu vivi anos assim na igreja, achando que eu estava fazendo para a obra. Só que existe um divisor de águas. É quando a escala é tirada, quando você é excluído, quando você não serve mais. E é aí que a gente se confronta. E aí nesse momento, não estou tocando mais, então eu vou embora dessa igreja. E aí as motivações são mostradas como elas realmente são. Davi, ele estava cego das suas convicções. Imagine um homem segundo o coração de Deus, ele estava adulterando. E ele estava achando normal. Ele assassinou Urias. E ele dormiu tranquilamente. Teve que vir um Natan para contar uma história, né? Porque Natan não foi nem direto, ele contou uma história para Davi. Olha, tem um cara aí que roubou uns boi, umas ovelhas lá, tinha um monte de boi e ovelhas. Ele quis fazer uma festa e ele pegou a única ovelha de um pobre coitado. O que tem que fazer com ele? Tem que matar. Então, Davi, esse cara é você. E esse é o momento mais triste e libertador ao mesmo tempo. Quando você cai em si. Só que, para você cair em si, também você tem que ter o coração aberto. A gente tem dificuldade de ouvir as pessoas. A gente tem dificuldade de ouvir uma crítica. Porque também tem muitas pessoas que não sabem dar um feedback para nós. Eu trabalho com liderança de equipe. E, cara, feedback mais correto é o quê? Chama no canto, elogia e aponta. Só que às vezes na ânsia de um irmão de querer ajudar, acaba
trazendo uma mensagem que acaba te destruindo, que acaba te ferindo mais ainda. E para trazer uma conclusão final sobre isso que eu te falei, a gente precisa ser liberto para libertar. E eu quero contar algumas coisas que Deus fez na minha vida, coisas profundas assim, que é um alerta, talvez para você que esteja aqui, e também discípulos, pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Ressalva para crianças e jovens e adolescentes. Satanás, ele não brinca. E a ideologia de gênero está nas escolas, é falado. E às vezes nós, como igreja, a gente tem se calado. Não, mas é uma criança, eu não vou abordar esses assuntos. Você pai, você mãe, tem que abordar, tem que chamar no canto, olha, isso aqui é errado. Isso aqui, essas práticas que talvez você já esteja vendo na sua escola, isso não agrada a Deus. E também, a gente precisa se preparar para receber pessoas assim. Pessoas que têm problemas com a sua sexualidade. O problema é que se eu chegar para você, hoje falar, por exemplo, Michael, não generalizando, Michael, cara, suponhamos que eu fosse solteiro. Cara, não consigo ficar sem sexo. Não consigo, eu preciso. Você ia me olhar, ia falar, não, pensa, vamos orar, acontece isso. Agora você fala assim, eu sinto atração por outro homem. As pessoas já, nossa, como assim? É demônio, vamos expulsar. E automaticamente, Satanás, o que ele faz? Aí não é o teu lugar. E aí foi criado algo demoníaco chamado igreja inclusiva. Aqui você pode ser homossexual, pode ser lésbico, pode ser o que você quiser. Pode adorar a Deus. O que a gente precisa entender é que muitos desses sentimentos são genuínos. A mesma forma que um homem tem uma sexualidade, ou uma mulher, fora do normal, onde quer transar com todo mundo, assim também uma pessoa homossexual. Às vezes não se trata só de demônio, se trata de uma construção. Por que eu entrei nisso? Talvez vocês não saibam, mas parte da minha vida eu tive muitos problemas com isso. E cara, eu me converti nesse meio, onde eu não tinha um líder para falar. E eu orava para Deus, Deus, tira esse sentimento de mim. Talvez você olhe hoje assim, nossa, você. O dia eu contei para Débora, eu falei assim, não pode. Você não leva nem jeito. Cara, que Deus fez a obra. Só que o meu processo de libertação foi lento, porque eu não encontrava um lugar de repouso para eu falar assim, ei, meu líder, eu tenho essa dificuldade. Mas na roda de amigos, o que tinha? Piadinha. Cara estranho. Então, de certa forma, você acaba vestindo uma máscara. E muitas vezes é uma construção, irmãos. Nesse período que eu vivi com a minha mãe me criava solteira. E ela tinha um salão de beleza. E aonde que eu ficava o dia inteiro? Salão de beleza. E nesse salão de beleza, era recheado de travesti, de gay, de homossexual. O que eu ouvia o dia inteiro? Qual a conversa que vocês acham que eu ouvia? Perversidades e números. Agora imagina uma criança nesse contexto. Eu fui crescendo, isso é normal. Minha mãe saía de casa, qual que era a minha atitude? Vestir as roupas da minha mãe. Porque Satanás começou a lançar na minha mente que aquilo era normal. Que eu tinha que tomar aquela atitude. Que eu tinha que ser livre. Faz sentido o que muitos falam hoje? Você vê vários homossexuais. Não, mas essa vontade você tem que matar. Esmorrar o seu corpo. E eu tinha muita dificuldade dentro da igreja.
E às vezes eu gosto de observar muito. Com o tempo você acaba percebendo. Mas talvez você não tenha esse problema de homossexualidade. Mas aí você tem uma sexualidade acerbada. E aí eu entro na questão que as nossas orações nos enganam. Será que, falando para jovens solteiros, será que o meu desejo de casar é somente para resolver meu problema sexual? E infelizmente, eu conheço muitos casamentos que acabaram. Porque o único motivo era ter relação sexual. Aí a pessoa é viciada em pornografia, cria uma imagem não real do que é o sexo, e quando vai para o casamento, exige que a esposa ou o marido seja igual. Não existe isso. E aí vai tentar resolver essas questões dentro do casamento, aí é pior ainda. Porque o teu cônjuge, ele não tem a obrigação de ser uma cura na sua vida através do casamento. Apesar de que os dois buscando em Deus, um ajuda o outro. Mas a tua cura vem de Deus. Não é a convivência com outra pessoa que vai resolver seus problemas. E aí, que você nessa noite precisa pensar. Qual tem sido o seu segredinho escondidinho? E eu não estou falando só de pecado. De tristeza, depressão. E você não precisa ficar aqui, vir falar para mim, olha, é isso que está acontecendo na minha vida. O primeiro passo é você se abrir para Jesus, ser sincero. Por isso que eu falei que as nossas orações nos enganam, porque a gente ora pelo superficial e não pela raiz. A gente precisa sondar. Eu lembro que uma situação no louvor, quando eu entrei, me incomodou muito. Algo simples. Eu falei, Michael, isso aqui me incomodou. Fiquei com raiva do irmão. Uma coisa besta. Ora por mim. Então a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos. O que a gente tem sentido? Um dia eu também chamei o Marcelo e falei assim, Marcelo, estou com inveja de uma pessoa. Pois é. Ora para que esse sentimento saia de mim. Gente, a gente não é super-herói. Não adianta colocar uma máscara de cristão perfeito, de cristão que não tem problemas. Você está aqui para ser curado. Se você não quiser conversar com alguém específico, mas fala para Deus, Deus, olha esse problema aqui, qual que é a raiz? Qual que é o sentimento? Eu tive que passar por um processo demorado, porque a questão não era o meu desejo, não era o desejo, era o exemplo de paternidade e a identidade de homem que não estava estabelecido na minha vida. E a gente tem que prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, principalmente aqueles que não têm um lar estável, porque é aí que Satanás vem. E às vezes situações, comportamentos que a gente acha que é normal, não é normal. Situações que precisam ser moldadas, conversadas, e é um processo que às vezes vai doer. Eu graças a Deus, passei assim, uns 10 anos lutando contra isso na minha vida. Até que Deus colocou um pastor, um líder, um amigo, nossa, um homem de Deus na minha vida, que eu nem precisei falar. Ele chegou para mim, isso. Eu falei, E tive a oportunidade de falar. E o confessar, ele liberta, gente. A Bíblia diz que confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados. E olha que interessante, é uma via, vai e volta, confessai. Hoje eu estou confessando para você situações que eu passei. E para a glória de Deus fui curado, fui liberto. Casamento para mim, eu tive muitos problemas com relacionamento. Porque a minha identidade, eu sempre falo para a Débora, a minha mãe me criou para ser uma menina. Porque eu não saía na rua, eu era sensível, eu chorava por tudo, eu não tinha referência.
Não que a menina seja assim, né? Vocês entenderam, né? Mas cresci, a mulher normalmente tem mais sensibilidade. E nos relacionamentos que eu tive antes da Débora, eu parecia a mulher do relacionamento. Era eu que era o ciumento, eu era também, assim, eu que não tinha as emoções, assim, de forma controlada. Eu não tinha esse conceito de ser o provedor. Então a maioria dos relacionamentos, cara, era sempre a minha namorada que pagava tudo. E Satanás, ele sabe disso. Gente, sempre era que vinha, as namoradas que eu tive sempre vieram ao meu encontro e sempre eram bem de vida. Então eu nunca pagava nada. E isso foi criando um senso de comodismo. Porque não é uma questão de ser machismo, mas cada um tem o seu lugar. Por exemplo, eu trabalho, a Débora trabalha, ela me ajuda. Mas eu preciso ter essa identidade de provedor. É isso que a Bíblia nos mostra, que é o papel do homem. E em 1 Coríntios 10, para a gente finalizar. Primeira Coríntios 10, versículo 12 e 13. Diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de Deus, nos demarcou, que se estende até vós. A gente precisa entender que o nosso limite, o nosso senso de justiça é diferente da justiça de Deus. Então, por isso que eu falei no começo, o que eu penso sobre mim? Não adianta você hoje fazer essa pergunta e amanhã não fazer. Precisa sondar. Porque eu faço o que eu faço. Eu digo que quando eu entrei na igreja, eu fiz parte de tudo, até da dança. Não tinha nada a ver. Chegava a ser ridículo. Não, no sentido meu. Eu dançando, não era. Mas um senso de querer agradar as pessoas, de mostrar. Gente, era muito engraçado. Quando eu lembro assim, cara, o que você fez na sua vida? Um amigo meu falou assim uma vez: meu irmão, eu sentia vergonha por você. Eu ficava envergonhado. Deslocado, não tem senso de direção. E a gente precisa ter um propósito. E um propósito definido. E às vezes as pessoas confundem em atitudes cristãs com propósito. Aí o propósito é pregar o evangelho. Isso é de todo mundo. Mas onde que Deus vai te usar? Eu tive a oportunidade, com as minhas experiências que eu tive, tocar a vida de muitas pessoas nessa área. De dizer assim, ó, você não está sozinho. Eu sei o que você está passando. Eu vi voltando nesse assunto, só para concluir, eu vi um podcast que tem um pastor, não sei se vocês já viram, ele tem uma barba, ele usa um cabelo loiro, ele é o pastor da igreja inclusiva. Cara, eu consigo enxergar nele genuíno, um sentimento de amor a Jesus genuíno. Só que ele está totalmente perdido. Porque ele não encontrou alguém que o amasse e mostrasse o amor de Jesus da verdadeira forma. E depois que a gente entra no comodismo, a gente acha normal. Então essa noite quero te convidar a você sondar o seu coração. Você verificar realmente, Senhor, o que está faltando, o que é o que eu preciso me libertar. Sempre tem algo para se libertar.
Às vezes é inveja que volta a porta, às vezes é ansiedade, às vezes é orgulho. Eu falo por mim, eu vou soltando os meus... Eu sempre sondo os meus sentimentos. E outra coisa, assim como nós, aí um conselho meu, assim como nós, quando estamos doentes, a gente vai no médico, a gente ora, mas a gente vai. Se você quebrar tua perna aqui, a gente pode orar. Mas você não vai ter que ir numa UPA, fazer uma tala. E o psicólogo é um médico que ele nos ajuda nesse sentido, da questão de comportamentos. Eu faço terapia há um tempo e, cara, como Deus usa aquela psicóloga. Às vezes para mostrar de maneira simples, sem ser espiritual. Ó, esse comportamento aqui não é legal. Às vezes a última vez que eu falei, eu até citei esse negócio, olha, teve uma pessoa lá que eu fiquei com inveja. Falei, por isso. Porque quando eu entrei na igreja eu não recebi esse cuidado. E ela falou assim para mim, tá, mas as pessoas enxergam que você precisa desse cuidado? Falei, opa, verdade. Talvez as pessoas não olham para você, não, esse cara aí não precisa de ajuda. Você mostrou para as pessoas, olha, eu preciso de ajuda? Já viu aquelas pessoas saem da igreja? Ah, mas o pastor não fez nada por mim, não sei o que. Tá, mas você foi? Comunicou, olha, estou com esse problema. Que o Senhor coloque pessoas ao nosso lado que possam nos ajudar. Eu aqui, graças a Deus, tenho encontrado ao refúgio algumas pessoas. O Maico, a pastora Adriana, ontem estava na minha casa, um momento muito, muito precioso. Assim, a pastora Adriana eu aprendo muito, assim, questão de simplicidade. Eu falando um monte de coisa, eu não concordo com isso. Não, mas veja bem, amado, olha aqui, isso que eu falo assim, cara, me dá um coração assim, de eu chegar com as minhas razões, mas falar assim, é assim, assado. Não chegar. E a gente precisa sondar nosso coração. E não ignorar os sinais ao nosso redor. Para finalizar, eu queria agradecer, queria convidar vocês a colocar de pé nesse momento. A gente queria convidar o Marco a fazer uma oração. Se você quer vir aqui na frente ou não quiser, a opção é sua. Mas que você, nesse momento, coloque diante de Deus, certo? O que está te pedindo? O que está faltando na sua libertação? O que está te prendendo? Assim, coisa que você tem vergonha de falar. E se no final do culto você sentir que precisa abrir o coração, você pode ir, pastora, Maico, os pastores da casa, a pastora Lúcia, abra o coração. Deus quer te curar, quer te libertar, mas se você não aceitar que precisa ser liberto, as coisas não vão acontecer. Bem? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez. Entendemos, Pai, a Tua palavra, entendemos, Senhor, esta mensagem, Senhor. E também, Senhor, compreendemos, Pai, a necessidade, Pai, de nós olharmos, Pai, para o nosso coração, de nós analisarmos, Pai, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de agir, a nossa forma, Senhor, de pensar. Sabemos, Pai, que o Senhor tem desejo, Pai, de curar, o Senhor tem desejo, Senhor, de restaurar, de derramar, Senhor, uma unção nova, Senhor,